Já que se trata de um concurso de fotografia, eu não podia deixar de vir aqui no Parque Madeira Mamoré. O local onde a cidade de Porto Velho surgiu, uma vez que foi graças a essa ferrovia que houve a necessidade da criação do município de Porto Velho. Aqui encontramos o acervo ferroviário dessa ferrovia, que foi uma epopeia para a época, considerada a primeira mega obra da Amazônia, que bateu recordes internacionais como de acidentes de trabalho. Muitos operários oriundos de várias partes do mundo, durante a construção dessa ferrovia, perderam suas vidas. E aqui no Parque Madeira Mamoré a gente tem os trilhos da ferrovia, que eu espero que em breve sejam recuperados, e existe a notícia de que serão. Pelo menos houve a divulgação de que haverá um passeio turístico do centro da cidade de Porto Velho até o povoado de Santo Antônio, onde estão construindo a hidrelétrica, também de mesmo nome, Santo Antônio. Como estava dizendo, aqui temos as locomotivas desativadas, também temos os galpões da ferrovia que foram recuperados recentemente. Em um deles funciona o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e no outro está vago, mas há a notícia de que vai haver um espaço social, de entretenimento. Aqui nós vamos ter a locomotiva 18, uma das mais conhecidas e que muita gente aparece para tirar foto delas. A Ferrovia Madeira Mamoré também foi divulgada e encenada em forma da teledramaturgia. Houve uma minissérie da TV Globo que contou a história da Ferrovia Madeira Mamoré. Se chamava Med Maria, que é o nome de uma das locomotivas. E era baseado no romance de Márcio Souza, um autor de livros amazonense. Então, continuando aqui, temos a estação ferroviária logo ali. A estação ferroviária onde o pessoal, até a década de 80, realizavam passeios turísticos até Santo Antônio. Aqui temos a estação ferroviária e logo ali a gente vai ter a 7 de setembro, subindo ali, já na saída do Parque Madeira Mamoré. A Avenida 7 de Setembro é o principal centro comercial a céu aberto da cidade de Porto Velho. Agora temos bastante grama, estamos entrando na época da estiagem. Por isso a gente está vendo a grama um pouco fraquinha, né? Não está com aquele verde exuberante, porque a gente está entrando no período de seca. E geralmente esses meses agora de junho, a partir de agora a gente vai entrar numa seca bastante forte em toda a Amazônia. E Porto Velho, que já é quente praticamente o ano todo, vai sofrer bastante. Mesmo porque temos o agravante das fumaças. No ano passado, as fumaças foram tão intensas que o número de crianças e idosos que deram entrada em hospitais por problemas respiratórios foi bem grande. Logo ali a gente vai ter o prédio do relógio. Como você pode ver aqui, o prédio do relógio. Ele serviu como a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, desde quando ela foi criada. Também abrigou vários outros órgãos depois da desativação da ferrovia, entre eles o 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia e Construção. O 5º BEC foi responsável pela maior parte das obras de infraestrutura de Porto Velho, do estado de Rondônia. Esse batalhão tem essa importância para a história de Rondônia também. Atualmente, no prédio do relógio, funciona a Superintendência de Estado do Turismo. E aí eu faço um questionamento e faço também uma crítica. Apesar do prédio do relógio, que é uma edificação histórica e de grande valor cultural para a cidade de Porto Velho, sediar a Superintendência de Estado do Turismo, a gente encontra uma grande ironia. O prédio está caindo aos pedaços. O prédio está totalmente destruído, a gente vê infiltrações, pichações, enfim, dentro também não está nada bem dentro das instalações. Lá abriga um museu indígena, se eu não me engano, e também a biblioteca estadual. E eu já entrei lá e já vi que está em péssimas condições, principalmente o museu indígena, em que as peças estão todas empoeiradas, sujas, estão horríveis. E está aí o meu desabafo e a minha crítica. Eu já reclamei no governo anterior dessa situação, do prédio estar nessas condições, e o que é uma ironia. O prédio que deveria ser o exemplo, já que se trata do turismo e tudo mais, está dando esse baita mau exemplo. Andando por aqui a gente tem uma pista.
uma pista de caminhada, e é o que atrai bastante gente aqui final de semana, em dia útil também, para se distrair, para ver um pouco de movimento. Hoje está mais tranquilo porque hoje é sexta-feira, um dia depois de Corpus Christi, né, que foi feriado na maior parte do país, não é? Eu fiquei sabendo que Corpus Christi não é feriado nacional. Corpus Christi não consta nas leis de feriados nacional. Ele é apenas uma tradição a gente não trabalhar nesse dia, não é? Mas feriado nacional não é, apesar de alguns municípios ter regulamentado essa situação. Chegando aqui, a gente encontra na entrada de veículos do Parque Madeira Mamoré algumas rodas de locomotivas. Elas estão expostas aqui, rodas de locomotivas, e logo ali a gente vai ter o anfiteatro. A praça ela foi revitalizada, foi reinaugurada no final do ano de 2010, mas ela já existia há um bom tempo, desde quando a ferrovia foi desativada. E o anfiteatro ele já existia, só que agora ele teve uma repaginação. Na praça anterior tinha um palco, toda uma estrutura aqui no meio que eles resolveram remover e repaginar as arquibancadas. Lá em cima a gente vai ter um mirante que dá de ver toda a Praça Madeira Mamoré e parte do Rio Madeira. Rio Madeira, esse que é um dos rios mais importantes da bacia amazônica. O Rio Madeira ele é o quarto rio mais extenso do Brasil e o principal tributário da margem direita do Rio Amazonas. E esse sim, o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e o mais caudaloso também. O Rio Madeira ele nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. E ele faz todo o seu percurso, quando entrando no Brasil, passando a se chamar Madeira, mas lá na Bolívia ele se chama Beni, né? E quando ele encontra com o rio Mamoré, né? O rio Beni com o rio Mamoré, ele passa a se chamar Madeira. E ele percorre grande parte do norte do Brasil até chegar no estado do Pará, onde desemboca no Oceano Atlântico. E o Rio Madeira é um dos mais bonitos que temos, apesar dele ser barrento. E como é comum, os rios barrentos eles não são tão atraentes quanto os rios de águas negras, né? Mas os rios de águas barrentas são os mais ricos em vida, diferente dos de águas negras, né? Sem falar que o fato dele ser barrento se dá a razão de, em todo o seu percurso, ele carregar sedimentos. Sedimentos esses que são carregados também de nutrientes e que são muito favoráveis à vida. Por isso os rios barrentos têm um maior número e diversidade de peixes de água doce. Eu estou falando aqui, enchendo linguiça para ver se eu chego até a beira do rio para mostrar algumas imagens ainda nesse clipe, né? Passando por ali a gente vai ter uma região cheia de mato, mas se eu for ali direto, eu vou ter acesso bem à beiradinha do rio. Aqui pela Praça Madeira Mamoré a gente tem apenas um deck, onde a gente pode olhar o Rio Madeira e também, dependendo do caso, fazer alguns passeios, né? Porque eu acho que temos 2 barcos que fazem passeios periódicos pelo rio até a construção da hidrelétrica de Santo Antônio. Só um instante que a gente já está chegando. Vendo daqui, dá de pensar que o Rio Madeira tem 2 cores, dá a entender que a gente vê um encontro de águas, mas não é o caso, se dá ao fato das nuvens, né? Porque hoje está fazendo bastante sol, apesar de vez em quando aparecer umas nuvenzinhas, mas a nuvem ela fica em uma parte do rio e deixa a água um pouco escura e o sol bate na outra e fica mais claro, então dá essa sensação. Já estamos chegando aqui. Eis o Rio Madeira, o rio que banha a cidade de Porto Velho, dividindo o município em 2. Lá do outro lado do rio ainda é município de Porto Velho. Se você andar mais alguns quilômetros, aí sim você chega no estado do Amazonas. Vale salientar que está sendo construída uma ponte, né? Essa é a vista do Rio Madeira a partir do perímetro urbano da cidade de Porto Velho. Para lá você vai encontrar o Porto do Cainágua, onde pessoas que resolvem ir para Manaus de barco pegam as embarcações e vão pelo rio.
Já desse lado a gente vai ter o Porto Graneleiro. E é para lá onde está sendo construída a ponte sobre o Rio Madeira, que finalmente vai ligar a via terrestre a cidade de Porto Velho a de Manaus. Nós temos a BR-319, que ela chega até o Rio Madeira e para para usar as balsas. E com a construção da ponte vai facilitar o acesso ao estado do Amazonas e, por conseguinte, a capital Manaus, e assim acessar mais facilmente o Oceano Atlântico. Então esse é o vídeo de 24 de junho de 2011. Obrigado pela atenção e fica em paz.